Educação para o Trânsito com o especialista e educador em trânsito, Fábio Campos, que está aqui com a gente nesta manhã. Bom dia, Fábio. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia, Jorge, a todos os ouvintes da Itaberá. Prazer retornar aqui para falarmos de assunto que envolve todos nós, né? Ciclista, pedestre e os condutores de veículos automotores. Bom, vamos começar a falar sobre uma dúvida que chegou aqui através da nossa audiência, né? E que é importantíssimo a gente comentar, porque muitas pessoas talvez já passaram por essa situação. Eu vou usar como exemplo o prolongamento da Rua Humberto de Campos, ou a Rua Humberto de Campos, que ela é a via dupla nos dois sentidos. A pergunta é a seguinte: estou transitando pelo lado esquerdo da via, obedecendo o limite na Humberto de Campos de 60 km por hora, e vem alguém numa velocidade maior atrás de mim, começa a dar sinal de luz, começa a dar uma buzinadinha, dizendo, sai da frente. Eu tenho obrigação de deixar quem está atrás passar? Excelente pergunta, Jorge. Realmente, muitas pessoas têm essa dúvida, né, de manter na esquerda nenhuma via duplicada, né, e acompanhando ali a velocidade limite da via. E a faixa, o transitar pela esquerda, Jorge, proibido não é o transitar na esquerda. A questão é como você me colocou, né? A obrigação, você tem a obrigação de ceder a passagem, quem vem atrás de você pedindo passagem? Primeira resposta é sim, tem a obrigação de deixar o veículo passar. Independente da velocidade. Da velocidade, né? Você está dentro da velocidade ou abaixo dela, se vier um carro atrás pedindo passagem, você tem que dar passagem. Essa é a regra de circulação prevista no Código, lá no artigo 29 do Código de Trânsito, onde prevê a regra de circulação e conduta. A questão é que também no Código prevê o seguinte, né? Que os veículos mais lentos devem andar sempre à direita. Aí a gente fala lentos, bom, então aí são os pesados. A gente vai por esse caminho porque o Código de Trânsito ele define o que é veículo lento, né? E para ser lento, né, Jorge, tem que ter dois na esquerda, né? Se tiver um veículo só, ele não está lento, né? Ele está dentro da velocidade da via. Então, quando a gente fala proibido transitar naquela faixa, não é. Mas ela tem uma previsão legal no Código que é o seguinte: quando que eu devo usar a faixa da esquerda? Aí o Código fala o seguinte: para realizar a ultrapassagem, né, que é o primeiro ponto que utiliza, né, e para desviar de algum obstáculo. Você deve ir para a esquerda. Permanecer na esquerda até pode, desde que não tenha ninguém pedindo passagem. Então, quando alguém vem, te pede passagem e você não dá essa passagem, você pode ser autuado por isso, por não dar a passagem. Não deixar o veículo passar é uma infração de trânsito. É, uma infração média, até porque é o seguinte, o que a gente orienta, né? Sempre que possível, mantenha-se à direita. A passagem pela esquerda deixa livre, porque pode vir uma viatura e você não visualizou as luzes, não ouviu o som, pode ser uma ambulância e às vezes para fazer a manobra de retornar para a direita, leva um tempo e às vezes pode ser até perigoso pelo susto que você leva, tá? Mas é comum as pessoas insistirem em ficar à esquerda, mas fica 2, 3, 4 carros, aí fica aquela confusão, né? Sai, vai para a direita. Então, se você está na esquerda e não tem ninguém atrás de você, tranquilo, tá? Mas se aparecer alguém atrás de você, você é obrigado a ceder a passagem. Porque se não ceder a passagem, é aí que enquadra, né, a autuação. É uma situação mais comum em rodovias, né? Dá aqui o exemplo da BR-101 ou a duplicada 470, que independente da velocidade, muitos motoristas, ao notar que vem alguém mais rápido atrás, já abrem e dão um espaço para esse veículo passar. Mas não é muito comum em vias urbanas duplicadas, né? Eu vou dar um exemplo aqui da minha irmã, por exemplo. Ela disse, uma vez estava buzinando, aí que eu tirei o pé. Eu digo, poxa, mas daí não, né? Mas a via não é duplicada. Não precisa ter pressa, limitou no limite da via, que parece que quer passar por cima. Mas a verdade é que a gente tem a obrigatoriedade de abrir. De ceder passagem. Independente, né, do veículo, Jorge. Agora, isso, na formação de um condutor, isso é passado para ele? É ensinado para ele?
É ensinado, a regra de circulação é uma Mas obrigação. pessoas não estão decorando essa Talvez regra. não estão assimilando a importância, o porquê de manter a direita, né? E eu já ouvi também, Jorge, que muitos falam que a Rua 2 de Setembro, tá? Muitos já ouvi falar, que eu trabalho na formação de profissionais, né, do táxi, da motocicleta, que eles andam na esquerda, quase sempre, porque a pista da esquerda é melhor, tá? Mais conservada, porque da direita anda quem lá? Os mais pesados. E às vezes o asfalto não aguenta. Então, às vezes, muitos utilizam a faixa da esquerda porque ela é mais segura, inclusive em sentido de buracos, né? E a direita, por ter essa deficiência de manutenção, ela se torna um pouco mais abandonada e resistente à circulação de alguns. Mas isso não justifica, isso só explica alguns casos, né? Temos que manter a direita e cobrar que o poder público faça uma via, né? Conserve ela em bom estado de conservação. Agora, lembrando bem, isso é para ruas, vias, rodovias com mais de uma pista, né? No sentido, né? Triplicadas, quadriplicada. Isso vale para as vias em tema. A via que é mão única, né? É sentido único. Vamos de dar um um lado exemplo, ou de Jorge. outro, tu vai na velocidade que Sim, tu vamos dar vai. exemplo Quem aqui está atrás tem que a obrigatoriedade de esperar, sim, né? Na nossa 7 de setembro, que ela se torna 4 faixas, né? Sim. As Pois duas como é que funciona aí? Quem é que Isso. tem que abrir para quem? No caso, as duas centrais é para maior fluxo. As dos flancos, nós chamamos, né, das laterais, é mais devagar. Aí, nesse caso, é interessante. Esquerda e direita mais lenta e as Isso, duas duas do no centro, centro mais fluxo rápido. maior. Maior, ou até o limite da via. Entendeu? Então, se você tem que se programar. Vou da Velha pela Rua 7 de Setembro até o bairro Garcia. Faz central e vai-se embora. Não fique na direita nem na esquerda. Porque vai cair no congestionamento para quem vai pegar a esquerda. E vai cair no congestionamento para quem vai à direita, sentido Hospital de Santa Isabel, por exemplo. Então, mantenha-se na faixa central. Agora, quando é só duas, fica a dica. A direita é até o limite de velocidade, limite ou um pouco menos. Aqui, a metade, Jorge, é a metade da velocidade da máxima, que é o mínimo que eu posso andar. Se a via é 60, eu só posso no máximo a 30. A 30. Abaixo disso, eu também estou cometendo uma irregularidade. Poderá ser autuado. Irritando quem está atrás. Principalmente, né? Mas eu acho que dentro das placas hoje existentes, Jorge, se os condutores respeitarem o limite de 50 e 60, vai fluir legal. O problema é, como você falou antes, né? Esse pessoal que diminui muito a velocidade. É o exemplo da própria lombada eletrônica. Ela não é 50, então passa a 50, não a 15 por hora. Isso para mim dá um entendimento que a pessoa não tem controle do veículo. Porque para passar a 15, ela não consegue controlar os 50 por hora dela. Então, aí a gente entra numa outra esfera, que é a questão como que o condutor hoje, manauense, principalmente, está conduzindo. Ele precisa de mais atenção, mais treinamento, precisa ser mais cobrado de conduta segura, porque tem muita gente imprudente. E isso vai de encontro, Jorge, a duas coisas. A fiscalização que tem que ter, mas a fiscalização presencial. O guarda na rua. O policial militar na rua. E a outra parte é a educação para o trânsito, que é o eixo principal também, de entender tudo isso e o que é direção segura. Então vamos repetir aqui para a nossa audiência, né? Faixa, as vias em que tem duas pistas no sentido. Então, se você usa a da esquerda, você tem a obrigatoriedade de abrir passagem para que venha atrás mais rápido do que você, independente se está ultrapassando o limite. Perfeito. Ou qualquer coisa assim. Está na direita e você vai no limite de velocidade da via e todo mundo acompanha. Ponto final. Né? Não tem problema. E nas lombadas eletrônicas, né, vai no limite, né, não muito abaixo daquele limite. Gera um vai obstruindo o trânsito ali, né? Vai gerando aquele... Seria a mesma coisa, Jorge, colocar essa lombada física, então. Já a eletrônica já não é para segurar tanto. Essa é a proposta, né? Pessoal, ande a 50. E tem umas que são controladores de velocidade, ou seja, eles só querem que você mantenha a velocidade da via, né? E o pessoal reduz, pisa no freio. É o exemplo que a gente vê aí quando ocorre um sinistro numa rodovia, que às vezes, Jorge, o acidente aconteceu no sentido contrário, e essa via é duplicada, onde aconteceu o acidente está fluindo normalmente, e do lado de cá, porque tem curiosos que diminuem a velocidade para visualizar o acidente, a fila está em 4, 5 km. E isso acontece com lombada. Então, se a lombada é 60, 50, passa pelo menos a essa velocidade.
Aí você mantém o que a regra determinou. Né? Se fosse passar 15, seria 15. Entendeu? Então, isso eu chamo a atenção dos condutores. Tá, porque não passou mais alto. Não estou incentivando. Eu estou testando ele. Você tem controle do veículo. Ande a 50. Está ali a placa. Entendeu? A não ser que você queira entrar em algum lugar. Tá? Mas é só para a gente entender o que é fluidez. Porque muitos condutores são, talvez, inseguros e acabam criando o quê? Congestionamento. Isso. Essa é a realidade. E, aliás, é o que você falou, é um bom teste para saber se você tem controle sobre o seu veículo, né? Quando eu estudo carona, Jorge, eu estou sempre avaliando. Né? Eu vim agora de transporte privado aí, contratado, para mim foi um desespero. Só para ti? Nossa, o condutor é muito ruim, no sentido despreparado, freia bruscamente, mantém distância, o carro faz muito barulhos. E a sociedade é culpada. Eu fiz minha parte hoje. Desci do carro e passei por uma relação do que tem que ser feito, para que ele possa ser melhor do que hoje como condutor. Tá? Não gostou muito, nem eu, porque eu fiquei com medo também de estar com ele, mas fiz a minha parte como educador. É isso aí. Vamos em frente. Não pega carona comigo, tá, mano? Vamos em frente. A campanha Volta às Aulas começou hoje aqui em Blumenau pela Escola Pública de Trânsito. Então, tem 2 perguntas para te fazer como educador de trânsito. Primeiro, já não começou tarde? Segundo, o que deve fazer parte de uma campanha de trânsito relacionada à volta às aulas? Vou responder ao contrário. Então, começou tarde? Muito tarde, né? Infelizmente, houve uma falha de gestão, de planejamento. O que falar, né, Jorge? Numa campanha, uma pré... Só por que, na tua opinião, é tarde demais? É porque eu preciso projetar, planejar as ações antes que ela aconteça, Jorge. Então, por exemplo, se as aulas começassem, um exemplo, dia 1º de fevereiro, 2 semanas antes, eu tinha que estar orientando o quê? Através de rádio, TV, ir nas ruas, pegando panfletos, pais. Você sabe qual o trajeto que você vai fazer para seu filho? O seu veículo tem dispositivo de segurança? Você sabe qual o tempo que você tem que fazer, você tem para descer, desembarcar e embarcar seu filho? Que lado da porta ele deve embarcar e desembarcar? Tudo isso é antes, Jorge, para lembrar, opa, é verdade, hein? Semana que vem começa, já vou sair mais cedo. Agora, depois que já está acontecendo todo o movimento de pessoas, vai só passar despercebido para dizer que foi feito. E isso não é só aqui não, vários municípios atrasam as campanhas e não pode ser assim. Como é que a gente faz a prevenção das demais doenças? É quando já tem a pandemia acontecendo, Jorge? Não é assim. Né? Então a gente sabe que a educação para o trânsito também tem que começar antes, que na verdade nem é começar, né? Nunca parar, essa é a verdade. Então todos os meses, a gente começou as aulas e agora o mês de fevereiro é o mês voltado ao motociclista. Cadê a campanha do motociclista até agora? Não vi nenhuma também, né? Essa campanha nacional que todo mês tem. Mês que vem, Jorge, mês que vem, ó. Segunda-feira que vem, segunda-feira, já é março. Começa na sexta-feira o mês voltado às mulheres no volante. Opa! Ó, mulheres no volante. Vamos fazer o nosso tema segunda-feira. Vamos, sim, mulheres ao volante. Sim, tá. Então, demorou, infelizmente. Espero que atinja algum número, né, positivo sobre isso. Educação é tudo, né, pra gente, né? Principalmente com crianças, né, andando na rua. A gente já falou aqui semana passada, né, mas falar novamente das calçadas compartilhadas e a educação que as crianças precisam ter para ter segurança em calçadas compartilhadas, né? Principalmente a atenção redobrada das crianças e de quem usa algum tipo de equipamento de transporte que também utiliza a calçada, e que isso tem que vir de casa também, os pais também têm que educar os filhos nesse sentido, para estarem atentos, né? Ou se eles são pedestres, ou se eles são condutores de algum veículo que utiliza a calçada compartilhada. Ô Jorge, eu gostaria de ocupar seu espaço aqui, né, com a sua audiência, para poder chamar aqui uma atenção em relação à Prefeitura de Blumenau, no lado do trânsito. Nós temos hoje já rotas, falando em calçada antes, em pedestres, nós temos todo domingo, que eu participo inclusive, da Rota do Lazer. Essa Rota do Lazer é transformada de uma via pública em calçadão, certo? Ela é fechada, então ela é só no calçadão. Qual é o tipo de veículo que pode transitar na calçada? Né? Ou é o patinete, ou é o skate,
ou é o monociclo, são objetos, são equipamentos autopropelidos, bicicletas, pedestres, carrinho de bebê. Não é o que a gente encontra aos domingos na nossa rua 15 de novembro. Nós temos as scooters, veículos elétricos de grande porte e em alta velocidade no meio da rua 15. Tá, eu estava esperando um momento para falar isso com você aqui, para a gente fazer um questionamento. Tá? Até quando vão deixar esse tipo de veículo que não tem placa, transporta crianças menor de 10 anos, entre cadeirantes, entre crianças, né, de carrinho de bebê, muitas pessoas caminhando na rua, e este veículo de grande porte, que é um scooter, né, esse veículo grande, transitando entre as pessoas. Não poderia, tá? A lei não permite, mas está acontecendo, não é a primeira vez. Tá? Eu até fiquei de ir atrás do órgão, que ontem eu estive em treinamento ontem com os taxistas, não consegui passar ali. Mas quando domingo que vem devo estar na rua 15, vou cobrar isso do guarda-trânsito, tá? Vocês vão deixar isso aqui circular entre as pessoas, é perigoso. Tá? É um veículo não licenciado, não registrado, de grande porte, e num calçadão, onde transitam pessoas e a maioria crianças, que não pode. Tá? Então, já não poderia estar nas calçadas também. Já né? começa por aí. E a gente vê, Sim. Eu venho de manhã cedo, eu vejo muitos. Eu me toquei esses dias, falei, mas tá errado isso aqui, porque eu levei um susto, né? Eu estava com meus filhos, e passou muito rápido. O que é isso, cara? Um ciclo elétrico não é um patinete. Patinete é esse que é alugado, esse beleza, esse pode. Mas é aquela scooter elétrica, aquele grande, né? Que alguns aí costumam utilizar, aquela roda larga, a banda ali da Inglaterra atrás, enfim. Tá? Totalmente irregular isso e é vergonhoso, né? A rota de lazer. Né? Como é que eu levo um veículo desse tamanho para transitar ali no meio de pessoas? Entendeu? É um descaso, infelizmente, da fiscalização. Ela precisa fiscalizar esses veículos. E outra coisa também, o município precisa ter regras para isso, Tem né? que regulamentar. Cabe ao município fazer essa regulamentação, né? Isso é omissão do poder público. Está errado. Entendeu? Precisamos movimentar isso para que crie uma regulamentação. Isso eu já estendo, Jorge, tanto por ciclos elétricos e ciclomotores, para os aplicativos. O transporte aplicativo, desde 2015, já tem a lei dizendo, município, é com vocês. E esse perfil, esse modelo de trabalho, ele precisa ter um padrão mínimo de qualidade, que não é o caso hoje. Então, o aplicativo, nada contra as pessoas que trabalham, mas tu tem que trabalhar com, no mínimo, um mínimo de condições, que é o contrário que a gente vê nos táxis. A excelência do serviço dos táxis, a qualidade dos veículos, todos bem uniformizados, bem apresentados. Você não vê um taxista de bermuda, de boné, desconfigurado, vamos dizer assim, todo estranho. Não. Para isso, vocês têm todo um controle pela prefeitura. Então, defendendo a igualdade, o aplicativo tem que vir no mesmo caminho. Se não se encaixa naquele perfil, vai ter alguém que se encaixa. Devia ter regra mínima, né? Hoje é tudo livre, né? Hoje vale tudo. Fez carteira, qualquer lugar, mesmo sem conhecer a cidade, sem capacitação. nada. Isso. O táxi tem que conhecer o ponto turístico, entendeu? Tem que saber tudo para passar para o turista. Está aí o aplicativo. Não precisa, às vezes, nem de roupa decente, entendeu? O carro todo em mau estado de conservação. Entendeu? A gente vive isso, né? Mas eu espero que a gente consiga sentar uma hora, né, chamar o poder público, né, que é o que eu tanto clamo por isso, que eu já tentei, mas sempre existe dificuldade de uma reunião, né, com a gente, porque a gente é muito sincero, muito justo, muito leal ao que diz a lei. A gente cumpre a lei, é simples, né? E as pessoas acham que a gente quer algo em troca. Eu não quero nada em troca, Jorge. Eu só quero que nossa cidade seja um exemplo, um modelo e segura. Simples, nada demais. Sabe que isso é difícil? Por enquanto é difícil. Então nós temos que avançar numa lei municipal Sim. para aplicativos e numa lei municipal para a utilização desses veículos elétricos. É uma regulamentação, Sim, né? De é como proibido. serão utilizados esses veículos aqui no município. Porque quando o que acontecer pode o e pior, o que não pode. Porque daqui a pouco vai acontecer o pior. Já acontece com o aplicativo, vários tipos de serviços aí que são irregulares mesmo, que fazem. Né? E isso vai estar continuando com os ciclos elétricos, né? Infelizmente. Mas essas são as sugestões, Jorge, que a gente dá dentro daquilo que a lei prevê. Ninguém está inventando nada, está tudo na lei. A gente quer que cumpra a lei. É só isso.
Fábio Campos, obrigado por mais uma participação aqui no nosso quadro Educação para o Trânsito. Semana que vem a gente volta aqui e vamos falar sobre mulheres condutoras, já que março é o mês de se falar mais sobre a condução de veículos por mulheres. E evoluiu bastante, né? Hoje tem mulher que é motorista de carreta, de transporte público. Graças a Deus, porque olha, os homens não estão com bons exemplos, não. Um abraço, Fábio. Ótima semana. Abraço, Jorge, a todos também. Até semana que vem.